Que a paz esteja em vossas casas, no nome de Jesus. Eu sou o pastor Mardocel, bem-vindo a este canal. Quero convidar você a se inscrever, a dar like, a fazer comentário e a compartilhar. Ative ali o sininho para o YouTube lhe notificar quando eu colocar vídeo novo. Então eu quero trazer uma grande palavra hoje para a nossa meditação, que se encontra, louvado seja Deus, aqui no livro de Êxodo, onde todos conhecem esta passagem. Eu quero ler só um versículo aqui, mas quero convidar você e até o final deste vídeo para você ver como vale a pena obedecer o Senhor. Aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 3, louvado seja Deus, tem uma grande história. Glória a Deus. Versículo 7, capítulo de número 3 do livro de Êxodo, versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaltores, pois tenho conhecido a sua aflição. Está vendo? Deus aqui, ele está conversando com Moisés, está dizendo para Moisés que ele tem visto a aflição daquele povo que está ali na escravidão. Então que ele quer que Moisés vá lá e o liberte. Agora Moisés dá 1001 dificuldade a Deus, que nem cada um de nós. Deus nos chama para fazer uma coisa e a gente sempre tem desculpa para dar para Deus. Como que Deus aceite desculpa de alguém, porque Ele vê tudo, Ele sabe de tudo e Ele pode tudo. Então ninguém poderá dar desculpa a Deus, porque muitas vezes você e eu achamos que Deus vai pedir alguma coisa para nós, grande, alguma coisa impossível. Não, porque Ele está no controle. Então aqui já no capítulo de número 4, versículo de número 1, então Moisés respondeu e disse: eis que eles não me acreditarão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Olha qual foi agora a desculpa que Moisés já usa. Diz ao Senhor que lá o povo não vão acreditar, o povo vão dizer que o Senhor não apareceu. Mas aqui no versículo de número 2 do capítulo 4 de Êxodo, nós vemos aqui: e o Senhor disse: o que é isto que tem na tua mão? E ele respondeu: uma vara. Então o Senhor olha para ele e diz: Moisés, o que é que você tem na sua mão? Ele disse: uma vara. Mas para Moisés era só uma vara, mas para Deus não. Ei, às vezes isso que ele colocou na tua mão, tu acha que é só aquilo, mas não é não. Olha o que diz versículo de número 3. E ele disse: lança na terra, o Senhor dizendo a Moisés: lança na terra. E ele a lançou na terra e se tornou numa serpente, e Moisés fugia dela. Está vendo? Quando Moisés lançou a vara na terra, a vara ali se transformou numa serpente. Moisés ali já procurava, era fugir daquela serpente.
Mas vamos continuar no texto, que isso é uma palavra expositora. É para nós expor o texto. Versículo de número 5. Por isso crerão que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, para ele não ser enganado, ele deixa bem claro para Moisés que ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas continuando aqui no versículo 6, ele disse mais o Senhor: coloca agora a tua mão no teu seio. E ele colocou a mão. Deus disse: agora coloca a tua mão no teu seio. Ele colocou a mão no seu seio, e quando a tirou, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Sabe por que Deus o mandou ele colocar? Porque Moisés ainda tinha dúvida. Moisés não estava ainda convencido do que Deus ia fazer naquele lugar. Por isso que às vezes acontece coisa em nossas vidas que não era mais nem para acontecer, mas nós temos dúvida. Deus nos dá um sinal, não precisava de mais sinais não, mas nós ainda temos dúvida, por isso que ele faz isso. Imagina que Moisés estava assustado com aquela serpente que tinha sido transformada, ou seja, uma vara que ele tinha na mão, tinha se transformado numa serpente. Agora ele coloca a sua mão, quando puxa, ela estava toda cheia de lepra. Imagine o susto que ele teve. E disse: torna a colocar a tua mão em teu seio. E ele voltou a colocar a sua mão em seu seio, e tornando a tirá-lo do seio, eis que tornaram como a sua carne. Ou seja, Deus diz: coloca de novo. Imagina ele ali até com nojo de colocar, mas ele colocou. Quando ele tirou, estava perfeita, estava saradona. Você sabe o que é isso? Isso é o poder de Deus. Isso é o sobrenatural de Deus. O poder de Deus, ele faz isso. Então aqui Deus já tinha dado prova a Moisés, isso Deus mostrando tudo a Moisés, ali poder que ele poderia usar lá no Egito. Versículo de número 8. E se acontecer que eles não acreditarem e nem obedecerem à voz do primeiro sinal, acreditarão na voz do último sinal. Louvado seja Deus. E se ainda não acreditarem nestes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomará das águas do rio e as derramará na terra seca, e aquelas águas que tirar do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Oh, glória a Deus, o poder de Deus é tremendo. Ainda tem gente que duvida tanto, né? Olha o que ele diz a Moisés: Moisés, se quando tu chegar lá, eles não acreditarem no primeiro sinal, que é tu jogar a vara no chão e transformar-se na serpente, eles vão acreditar, Moisés, no segundo, que tu vai colocar a mão e vai ficar leprosa e depois vai ser curada. Mesmo assim, eles não acreditando, Moisés, tu vai pegar a água do rio, vai derramar na terra seca e vai se tornar toda a água em sangue. Mas Deus, irmão, ele sabia de tudo. Ele sabe de tudo, ele sabia do que ia acontecer ali no Egito. Ele sabia que aquele povo, Faraó, ia endurecer o coração.
mas eu estou aqui expondo o texto. Então disse no versículo 10, então disse Moisés ao Senhor: ah, meu Senhor, eu não sou homem de palavras eloquentes. Preste atenção a isso, porque sempre nós, ser humano, queremos fugir da missão, queremos fugir do chamado, sempre nós queremos fazer isso. Uns vêm pela dor, é chamado no amor, cai fora, depois vem pela dor, está aqui. Deus deu poder ao cara, o cara estava cheio de poder agora, Moisés, aí ele vem reclamar que ele não sabia falar bem, porque Moisés era meu fanho. Mas Moisés, ele era um dos homens que tinha entre línguas e dialeto, ele tinha uns 70 formação, porque ele era um homem preparado, que ele foi criado pela filha de Faraó. Louvado seja Deus, mas ele era meu fanho. Aí agora ele dá uma desculpa a Deus, que ele não é homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem mesmo desde que tenho falado, né? Desde que tenho falado ao teu servo, porque sou pesado para falar e pesado de língua. Era o que ele estava dizendo, ele era pesado para falar, mas ele tinha o poder de Deus. Versículo de número 11, e o Senhor lhe disse: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Quem fez o mudo e o surdo? Ou ao que vê ao cego? Não sou eu, o Senhor? Agora Deus dialogando aqui com Moisés. Moisés, quem fez a boca do homem? Quem fez o homem? Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Ou seja, quem fez tudo não foi eu? Eu sou o Senhor. Então não há desculpa. Muitas pessoas dão desculpa: eu não sei pregar, eu não sei orar, né? Eu não sei pregar, eu não sei orar. Eu quero pedir a você que vai até o final deste vídeo, louvado seja o nome do Senhor, para você ver o que Deus vai falar ao seu coração, aos nossos corações. Versículo 12, agora pois vai, que eu estarei com tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Oh glória, isso é muito forte. Deus diz a ele: agora tu vai, Moisés, que eu serei com tua boca e te ensinarei o que há de falar. Meu Deus, ele faz isso com a gente. Ele faz isso com a gente. Às vezes pessoa chega e pergunta: ei, onde é que você sabe tanto isso? Onde é que você aprendeu isso? É Deus que nos ensina, é Deus que nos guia, é Ele quem nos dá. Aquele que faz aquela coisa medonha. Nós somos carentes e dependentes de Deus todos os dias. Só da semana passada para cá, Deus fez 3 grandes milagres. E eu louvo a Deus, louvo a Ele por causa disso, porque Ele é glorificado. Glória a Deus. 3 orações que eu fiz em 3 causas diferentes, coisas que pareciam impossíveis, mas Deus realizou esses 3 milagres. Um foi de um dia, um foi na mesma hora, o outro foi no mesmo dia, e outro eu orei 2h40, 5 da tarde já tinha se concretizado. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele é quem pode tudo. Ele é quem vê tudo. Era coisa que era o impossível para o homem aquilo, mas para Deus não. Mas não vamos sair aqui do texto que Deus disse: eu estarei com tua boca
e te ensinarei o que há de falar. Louvado seja Deus. Ele, porém, disse: meu Senhor, envia pela mão daquele que tu has de enviar. Louvado seja Deus, porque Deus é muito paciente, porque se fosse o homem, tinha colocado o outro, mas não, o que Deus tem para você fazer é você mesmo. Versículo de número 14. Então o Senhor irou-se contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? E eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai no teu encontro, e te vendo se alegrará em seu coração. Tu falarás a ele, e porás em sua boca as palavras, e eu estarei com tua boca, e com ele ensinarei. Louvado seja Deus. Está vendo? Mas Deus não mudou. Ele disse aqui: Moisés, então eu vou aceitar que Arão vá contigo, mas eu vou falar a ti, eu vou falar a você, e você vai falar a Arão. Então aqui, para nós ganhar um tempo, para não ficar muito longo este vídeo, então eles foram ao Egito, chegaram lá, deram o recado a Faraó, se viu foi de zombaria. Então ali veja o que Deus tinha dado a Moisés, e Moisés nem sabia o tamanho do poder que Deus tinha depositado nele, que nem às vezes você não sabe, às vezes eu não sei, o poder e a confiança que Deus tem depositado em você. Você com essa sua moleza, você com essa sua desconfiança, parou, desistiu e hoje vive culpando as outras pessoas. Mas ele tem visto e tem ouvido o teu clamor também, a tua situação. Então aqui eles vão chegar lá, joga a vara no chão, se transforma em serpente, coloca a mão, fica leprosa, volta, fica bom, transforma a água do Egito em sangue, nada disso. Mas como o Faraó não se dobrou, aí agora começa as 10 pragas, como todo mundo sabe. Nós vamos pular aqui para nós ganhar, o vídeo não ficar muito longo, como eu já disse, mas veja que foi uma praga em cima da outra. Foi uma praga em cima da outra e Faraó de coração duro e nada. Mas ali Moisés saía, quando voltava, Faraó pedia, Moisés orava, a praga era aliviada. Aí vinha a praga de rã, a praga do piolho. A última praga foi a morte do primogênito. Então todos os primogênitos ali, tirando do povo de Deus, eles morreram naquela noite, mas Deus mandou que Moisés matasse um cordeiro e passasse no umbrais da porta, que aonde o anjo passasse, ali aquela família estava protegida. Então Moisés fez de acordo com o que Deus ordenou. Então veja que ali Faraó endureceu o coração do jeito, mas Deus cumpriu o que tinha que fazer. O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer, Ele vai realizar. Não adianta ninguém se levantar, não adianta ninguém se meter no meio, porque vai acontecer. Agora Moisés está saindo do Egito com aquela multidão de gente. Agora eu vou lhe dizer, aos olhos do homem, para todo mundo morrer naquela caminhada, porque ninguém sobrevive ao deserto. O deserto, o que escapa do calor do dia, ele é destruído pelo o frio à noite. Mas como Deus estava naquela caminhada, porque o que importa é Deus estar. Como Deus estava naquela caminhada, Ele o protegia. Aquela multidão ali, Deus supriu de água,
Deus supriu de alimento. Teve momento que precisou ferir a rocha, passar água, mas aquela população sempre murmurava. Ali Deus fez com que chovesse codorna do céu, e ali eles se alimentaram. Deus fez com que caísse maná do céu, e eles se alimentavam. Mas Deus era coluna de nuvem durante o dia. Durante o dia Deus sombreava, glória a Deus, sombreava, para que aquele povo não fosse destruído. Ei, Deus tem feito isso ainda na tua vida e na minha vida. Mas quando era de noite, Deus ali saía, a nuvem agora era uma coluna de fogo para aquecer o seu povo. Só que aquele sinal era quem guiava o seu povo. Se a coluna parava, o povo parava. Se ela andava, o povo andava. Então veja o cuidado de Deus, aqueles 40 anos daquele povo naquele deserto. Mas aqui, nós vamos ver aqui o que aconteceu, que aquele povo seguiram ali pelo caminho. Deus lá vai conduzir você por caminho errado? Não. Essa história que Deus escreve certo por linhas tortas, isso é conversa que inventaram. De Deus não tem isso não. Deus, ele é reto. Agora ele pega o que é torto e faz aprumado se ele quiser. Por isso que Jesus é carpinteiro. Por isso que Jesus foi carpinteiro. Porque o carpinteiro, ele pega aquele pau todo torto, mas ele vai sofrer para ficar aprumado. Ele passa ele no marceneiro, ele abre, ele encerra, ele passa um bocado de processo e depois vai para a lixa e fica polido. Louvado seja Deus. Então não te preocupa com luta não, que luta é para moldar você, é para nos moldar, para nós ficar melhor na presença do Senhor. Aí agora aquele povo se bate ali ao lado, vamos dizer, no beice da água do Mar Vermelho. Aí agora aquele povo começa a murmurar que Deus tirou eles de lá para ser destruído naquele lugar. Mas não, era o maior projeto que Deus tinha contra o inimigo. Aí então Deus disse a Moisés, povo tudo gritando desesperado, o exército poderoso de Faraó se aproximando, no mínimo 600 carros que ele tinha, ali tudo cheio de amparato daquelas batalhas. Aí Deus vai e diz para Moisés, Moisés, ordena o povo, porque clamas a mim, ordena o povo que marche. Moisés levantou aquela vara, tocou na água, aquele mar se abriu. A gente vê num estudo que a gente fez, a altura daquela coluna de água que se levantou, o poder medonho daquele, e aquele povo passando no meio. Mas os inimigos, eles entraram também. É a única época e único lugar da história que você vê o homem virar chumbo. Porque diz a Bíblia que aquele povo ficaram como chumbo. Cavalo é bicho nadador. Eu sou do interior, moro no interior. Cavalo é bicho nadador, nada com a gente em cima, passa rio. Mas lá eles não tiveram êxito. Afundou tudo, sabe por quê? Porque era o projeto de Deus. Deus abriu o Mar Vermelho, aquele povo passou, mas o inimigo foi destruído ali. Então não se preocupa não, não se preocupa não, continua na brecha, fazendo o que ele mandou tu fazer, que o final tu vai ver, que vai dar tudo certo. Imagine aquele povo agora, olha para trás, o mar se fechou, destruiu seus inimigos, e eles estavam agora livres. Eles estavam agora preparados para fazer a caminhada livre, porque o inimigo tinha sido destruído. Mas quando aquele povo começa a caminhar, eles começam a murmurar, eles começam
a ter pensamento terríveis, porque a Bíblia diz que o homem é o que está no coração. O próprio Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Então Moisés vai para o monte. Aquele povo, depois de todos esses milagres, Moisés vai para o monte, vai receber as leis, as tábuas, 10 mandamentos. Quando Moisés vai lá e demora, que Moisés passou 40 dias lá no monte, mas quando Moisés voltou, eles já tinham derretido o ouro que eles traziam. Olha para tu ver, Deus se compadeceu dele, da vida que ele estava vivendo, mandou libertar, mas olha que o homem é. Ligeiramente trocaram Deus por um bezerro. Fizeram um bezerro para o adorar, para se prostrar a ele, Deus já tendo feito tudo por eles. E aquele negócio houve uma mudança total, que todos que conhecem a história, sabem que ali muitas pessoas foram destruídas. Quantas pessoas já tendo recebido a sua vitória, porque tinham sido libertos. Na própria hora que você é liberto ou liberta, você já está com a sua vitória na mão, é só questão de chegar lá. Ali a caminhada que eles iam era a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E quantas pessoas daquela ficaram ali barrados, porque o traíram Deus, o trocaram ele pelo um Deus que ele mesmo fizeram. Porque o homem é assim, ele prefere venerar, prefere adorar um Deus, revenerar um Deus que ele cria, de que o Deus verdadeiro, o Deus que é vivo, o Deus que é o primeiro, que é o derradeiro, que é o princípio, o Deus que criou todas as coisas. Então agora ali Moisés quebra aquelas tábuas tudo, mas depois ele volta para escrever a lei de novo, e ali ele segue sua caminhada. E ali Moisés tinha pecado, porque Deus mandou ele falar a rocha, ele feriu a rocha, atribulado com um bocado de murmurador. Murmurador é um negócio sério. Mas aqueles que creram, aqueles que perseveraram, Josué agora, Moisés é interrompido, parte, Moisés assume, Deus diz assim, Josué assume, Deus diz, Josué, o tempo de Moisés passou, agora é contigo. Não medita de dia e de noite, não se desvia para um lado nem para outro. Segue o caminho, que do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Do jeito que Deus foi com Moisés, ele é com você. Do jeito que Deus foi com Josué, ele é com você. Agora ele está esperando que você tome uma decisão em obedecer a ele, para ele restituir a sua vida, como ele libertou aquele povo que estava no Egito. Aquele povo, Deus levou eles por aquele caminho que durou 40 anos. Sabe por quê? Porque eles eram escravos. Eles não eram guerreiros para encarar batalha, não. Deus levou ele por um caminho que parecia o mais difícil, mas não tinha luta para eles vencer, se não fosse aquela do dia a dia, do sol, do frio, que nem isso tinha, porque Deus estava com ele. Então, não desista do seu chamado. Deus mandou, vá que ele está com você. Ele se encarrega pelo investimento que ele fez. Ele não disse a Moisés, Moisés, eu estarei contigo, eu te ensinarei como tu deve falar. Ei, é Deus que coloca a palavra na sua boca. Então compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, faz comentário e vamos espalhar esta palavra aí,
para o povo dizendo: ei, Deus ainda anda com você na caminhada. Louvado seja Deus.